Como é tão fácil se enredar. Que Deus abençoe a todos os meus amados irmãos que estão agora saindo aí para os seus afazeres. Que Deus possa guardar a cada um, livrar de acidentes e que Ele possa conduzir os passos de cada um no nome de Jesus Cristo. Conta-me sim de Jesus, para na mente eu gravar como foi que padecer na cruz pra mim. A sua paixão é morte, a começar no jardim, não houve mais quem tivesse um padecimento assim. Estou aqui com a Bíblia aberta em Juízes, no capítulo 16, onde fala de Sansão quando foi traído por Dalila. E aqui, meus amados irmãos, jovens, nós vemos como é tão fácil se enredar com as coisas. Às vezes o enredo nem parece que é um enredo, nem parece que aquilo está se enredando, nem parece que aquilo vai ser problema. Quão bom parece ser. E aqui no versículo 4 até o 9º versículo do capítulo 16, quero ler isto. E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Olha, começou ele afeiçoando por uma mulher, Dalila. Parecia que aquilo estava certo, mas ele começou a dar passos fora de pessoas da linhagem dele. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos assenhorarmos dele e amarrá-lo para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que com que poderás ser amarrado para te poder afligir? Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra um fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Amém. Irmãos, era para Sansão desconfiar que aquilo não se daria bem para ele. Olha como que Dalila foi traiçoeira. Mas o enredo, irmãos, o engodo, envolve a pessoa ao ponto que ela fica cega. Uma moça, um rapaz,
se envolve em certas amizades, certos namoros, e quem está fora, o pai, a mãe, o pastor, quem está vendo aquilo de fora, está vendo que aquela pessoa está sendo conduzida para uma armadilha de morte. Era para Sansão desconfiar que por fim Dalila o levaria a uma armadilha de morte. E ele continuou, como o profeta fala aqui na mensagem, uma igreja enganada pelo mundo. Ele iniciou e foi um poderoso homem de valor. Ele começou servindo ao Senhor, mas ele fala aqui que logo ele começou, Sansão progrediu. Ele era um grande homem até que ele começou, por assim dizer, nós chamaríamos isso a fazer malandragem em volta. Sansão começou a flertar, e ele não estava flertando com moças israelitas, ele começou a flertar com uma moça filisteia. E ele não viu, e ele foi brincando. Logo ele disse: olha, toma cordas novas, me amarra com cordas novas. E ele foi, nem sequer desconfiava, até que ele descobriu todo o coração dele para Dalila, até que ela fez ele adormecer sobre as pernas dela, sobre os joelhos dela. Olha, então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou um homem e raspou as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou dele a sua força. Vai se enredando aos poucos, vai se entrelaçando aos poucos, com uma amizade errada, com um namoro errado, fazendo uma coisa que não deve, e quando você vê, você está todo enredado, todo enrolado. E ele foi deixando se levar, até que dormiu, adormeceu, misericórdia, no colo da própria cobra, nas pernas da própria serpente Dalila. Você, meu filho, minha filha, que não ouve o conselho de sua mãe, do seu pai, não ouve o pastor lá na sua igreja, ou a mim, que sou o seu pastor, e não ouve o profeta de Deus, os conselhos da Bíblia, você vai se enredando. Nem parecia que era enredo. Olha, uma mulher bonita, cheirosa, atraente. Ele começou a brincar com ela. Olha, me amarra com vimes novas. E ele estourou aquilo como uma estopa queimada no fogo. Me amarra com cordas novas, me coloca em estacas. E ele foi arrancando aquilo, até que ela descobriu o segredo do coração dele e fez ele adormecer. E por fim, ele acabou numa moenda, escravo, moendo. E todos conhecem a história. E por fim, no templo, lá ele desmoronou tudo aquilo e morreu também. Pois fim, acabou. E você vai se enredando, se entrelaçando, não houve não houve conselho, não houve nada. E quando você vê, você está lá no buraco, lá na sarjeta. Ninguém começa a beber uma garrafa de cachaça de uma vez, começa provando goles, e quando você der por fé, está lá na calçada e os cães te lambendo. Ninguém começa com viciado, ninguém começa no crack, ninguém começa na cocaína, começa aí na maconha, começa num cigarro, começa nos vícios. Você vai se enredando, se enredando, se enredando, e é tão fácil se enredar, às vezes com uma companhia, com uma conversa, com um encontro,
com uma festinha, com a visita, com você dormir na casa do outro, com uma conversinha, com a conversa lá no ponto de ônibus, com a carona, com uma coisinha que você faz, você se enreda. Por isso nós devemos vigiar cada ação nossa, cada passo nosso, e orarmos antes de tudo, e estarmos sempre em oração e vigilância, para não nos enredarmos, olhando para Jesus Cristo e pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim, não me deixe enredar, dirige os meus passos, guia os meus passos. E tem essa história aqui de Sansão, para servir de exemplo para todos nós, e o profeta comparou com a igreja. Que Deus te abençoe, que Ele te livre de todo enredo, de todo embaraço, em nome de Jesus Cristo. Amém.